Fabiana Lancaster tinha 26 anos quando descobriu que o amor também podia ser uma mentira embrulhada em promessas vazias. Seus longos cabelos castanho-dourados brilhavam sob a luz da tarde enquanto caminhava pela rua principal da pequena vila de Pinheiros do Vale. Mas o brilho em seus olhos azul-acinzentados havia se apagado há meses. A barriga saliente de 7 meses de gravidez era impossível de esconder, e cada olhar de desaprovação das vizinhas pesava como pedras em seus ombros. Ela apertou a sacola de compras contra o peito e acelerou o passo. Precisava chegar em casa antes que as lágrimas traíssem sua fachada de força. Trabalhar como professora de crianças sempre fora sua paixão, mas agora cada manhã na escola era uma batalha silenciosa contra os sussurros e os julgamentos. Mãe solteira, abandonada, desonrada. O homem que jurou amá-la para sempre havia fugido na mesma semana em que ela revelou a gravidez. Sumiu sem deixar rastros, como se os meses de promessas nunca tivessem existido. Fabiana jurou que criaria aquele bebê sozinha, com dignidade e amor, mas a solidão doía mais do que ela jamais imaginara. Naquela noite, após mais um dia exaustivo, decidiu caminhar pela trilha que levava à floresta nos arredores da vila. Precisava de ar puro, de silêncio, de um momento longe dos olhares condenadores. A lua cheia iluminava o caminho entre as árvores, e o vento frio de outono trazia o cheiro de folhas secas e terra úmida. Mas algo estava errado. Fabiana sentiu uma tontura súbita, suas pernas fraquejaram, e o mundo começou a girar. Ela tentou se apoiar em uma árvore, mas o corpo não obedeceu. Caiu de joelhos na terra, a respiração ofegante, o coração disparado. A escuridão começou a tomar conta de sua visão. Foi quando sentiu uma presença. Não era humana. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história. Mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. Júnior Ravari estava caçando quando o cheiro a atingiu. Sangue humano, medo e algo mais. Vulnerabilidade. O alfa sombrio ergueu a cabeça, seus olhos âmbar brilhando na escuridão da floresta. Alto, de ombros largos e músculos definidos sob a camisa negra, ele se movia como uma sombra entre as árvores. Sua tatuagem tribal descia pelo braço direito até a mão, marcas de batalhas antigas que contavam histórias de sangue e sobrevivência. Cabelos negros caíam levemente sobre a testa, emoldurando um rosto de traços duros e expressão impenetrável. Ele não costumava se aproximar de humanos, evitava qualquer contato que pudesse expor sua alcateia ou trazer problemas. Mas algo naquele cheiro o puxou como um ímã invisível. Júnior avançou silenciosamente até encontrar a fonte. Uma mulher, caída no chão, inconsciente, com o rosto pálido e os cabelos espalhados sobre as folhas secas. Grávida, visivelmente fragilizada. Ele deveria ter ido embora, deveria ter ignorado, mas seus instintos de alfa rugiam dentro dele, exigindo proteção, exigindo ação. Aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela, estudando cada traço delicado daquele rosto. Havia uma beleza melancólica ali, uma dor silenciosa que ecoava a dele próprio. Júnior tocou levemente o pulso dela. O batimento era fraco, mas estável. Ela estava viva, mas precisava de ajuda. Sem hesitar, pegou-a nos braços com uma facilidade que contrastava com o peso da gravidez. O corpo dela se encaixou contra o dele de forma estranhamente natural, e pela primeira vez em anos, Júnior sentiu algo além da frieza que habitava seu peito. Ele a levou de volta ao refúgio da Alcateia, uma construção escondida nas profundezas da floresta, protegida por feitiços e pela lealdade de lobos que o seguiam sem questionar. Ao entrar, foi recebido pelos olhares desconfiados de seus companheiros. "O que você está fazendo?" perguntou Marcos Tenório, seu segundo em comando, um homem de cabelos grisalhos e cicatrizes profundas no rosto, salvando uma vida. "Ela é humana. Eu sei o que ela é." Júnior depositou Fabiana cuidadosamente em uma cama no quarto de hóspedes, afastando os cabelos do rosto dela com uma delicadeza que surpreendeu até a si mesmo. Ela murmurou algo incompreensível, virando levemente a cabeça. "Chame Renata", ordenou, referindo-se à curandeira da Alcateia.
Marcos hesitou, mas obedeceu. Renata Silveira chegou minutos depois, uma mulher de meia idade, com olhos verde musgo e mãos habilidosas. Examinou Fabiana em silêncio, sentindo o pulso, verificando a temperatura, colocando a mão sobre a barriga arredondada. Desnutrição, estresse extremo. Essa mulher está no limite, disse Renata, lançando um olhar severo para Júnior. Se você não a tivesse encontrado, ela e o bebê teriam morrido esta noite. Júnior cerrou os punhos, uma raiva irracional queimando em seu peito. Quem havia feito isso com ela? Quem a havia deixado tão vulnerável? Ela vai se recuperar? Se descansar e se alimentar direito, sim, mas precisa ficar aqui por alguns dias. Fabiana começou a despertar lentamente. Suas pálpebras tremeram e ela gemeu baixinho antes de abrir os olhos. A primeira coisa que viu foi o teto de madeira desconhecido, a luz suave de velas ao redor, e então ele, um homem imenso, de olhos âmbar que pareciam atravessar lá, magnético. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Onde? Onde estou? A voz saiu fraca, trêmula. Em segurança respondeu Júnior, sua voz grave e controlada. Quem é você? Alguém que a encontrou antes que fosse tarde demais. Fabiana olhou ao redor, o medo crescendo em seu peito. Nada daquilo fazia sentido. A floresta, o desmaio e agora acordar em um lugar estranho com um homem que parecia feito de sombras e perigo. Eu preciso ir embora. Você não está em condições. Não me importa. Eu não. Conheço você. Não deveria estar aqui. Júnior se aproximou e Fabiana sentiu o ar ao redor mudar. Ele não a ameaçava, mas sua presença era avassaladora, impossível de ignorar. Você desmaiou na floresta, grávida e sozinha. Se eu não tivesse aparecido, você teria morrido. Então, por enquanto, você vai ficar aqui até estar forte o suficiente para partir. Os olhos azul acinzentados dela se encheram de lágrimas, mas ela a segurou. Não ia chorar na frente de um estranho. Não de novo. Por que você me ajudou? A pergunta pegou Júnior de surpresa. Ele não tinha uma resposta. Ou talvez tivesse, mas não quisesse admitir, porque era a coisa certa a fazer. Fabiana desviou o olhar, a mão instintivamente indo para a barriga. Sentiu o bebê se mexer, um lembrete constante de que não estava sozinha, mesmo quando parecia estar. Júnior observou o gesto e algo dentro dele se partiu. Ele jurou nunca mais se envolver com sentimentos. Jurou nunca mais deixar ninguém entrar. Mas enquanto olhava para aquela mulher frágil e teimosa, sentiu as paredes que havia erguido começarem a rachar. E foi então que ouviram um uivo distante vindo da floresta. Não era um uivo qualquer, era um aviso. Alguém havia cruzado o território da alcateia e vinha direto para eles. O uivo ecoou novamente, mais próximo, mais ameaçador. Júnior se virou num movimento fluido, os músculos tensos. Marcos entrou no quarto sem bater. 3 lobos cruzaram a fronteira norte. Não são da nossa alcateia. Quantos? 3 que identifiquei. Júnior lançou um último olhar para Fabiana. Fique aqui. Renata vai cuidar de você. O que está acontecendo? Ele não respondeu. Saiu do quarto seguido por Marcos, e Fabiana ficou sozinha com a curandeira. Ele vai ficar bem? Renata sorriu enigmática. Júnior Ravari é o alfa mais temido em 200 quilômetros. Júnior avançou pela floresta com 6 membros de sua alcateia, prontos para a transformação. O ar estava carregado de tensão. 3 lobos enormes apareceram entre as árvores, de pelos cinza escuros e olhos vermelhos brilhantes. Eram da alcateia de Dante Obscuro, o rival de Júnior. O maior dos 3 se transformou, assumindo forma humana. Um homem alto, de cabelos raspados e uma cicatriz que cortava o rosto do olho direito até o queixo. Sorriu com desdém. Júnior Ravari. Faz tempo. Vicente Cortês. Não dei permissão para pisar no meu território. Dante me enviou com uma mensagem. Ele quer uma reunião. Se Dante quer falar comigo, que venha pessoalmente. Ele sabia que você diria isso. Vicente farejou o ar. Interessante. Você está abrigando uma humana e grávida, pelo cheiro. A mandíbula de Júnior se contraiu. Ele deu um passo à frente, a autoridade irradiando dele como ondas de calor. O que eu faço no meu território não é da conta de Dante ou sua. Saiam agora. Vicente riu, mas havia cautela em seus olhos.
Todos sabiam que desafiar Júnior Ravari era assinar a própria sentença de morte. Está bem, vamos embora. Mas Dante vai querer saber sobre sua nova hóspede. Aposto que outras alcateias também vão se interessar. Ele se transformou de volta em lobo e desapareceu na escuridão junto com os outros dois. Júnior ficou parado por um longo momento, os punhos cerrados, a raiva queimando em suas veias. Marcos se aproximou, a preocupação estampada no rosto. Eles vão espalhar a notícia. Eu sei, isso vai trazer problemas. As outras alcateias vão querer saber quem é essa mulher. Por que você a trouxe para cá? Eu não devo explicações a ninguém. Júnior, você sabe como as coisas funcionam. Se começarem a pensar que ela significa algo para você, ela não significa nada. A mentira saiu dura, cortante. É apenas uma humana que precisava de ajuda. Quando estiver recuperada, vá embora. Marcos não pareceu convencido, mas assentiu. De volta ao refúgio, Fabiana estava sentada na cama, comendo uma sopa quente que Renata havia preparado. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a tigela, mas ela forçava cada colherada, sabendo que o bebê precisava. Quando Júnior entrou no quarto, ela ergueu o olhar. Havia algo diferente nele agora, mais tenso, mais perigoso. Quem eram aqueles lobos? Ele parou no meio do quarto, surpreso pela pergunta. Você ouviu? Sou humana, não surda. Os uivos eram impossíveis de ignorar. Ela colocou a tigela de lado. Você é um deles, não é? Um lobisomem. Não era uma pergunta, era uma constatação. Júnior estudou o rosto dela, procurando sinais de pânico, de repulsa. Mas tudo o que viu foi uma calma resignada, como se nada mais pudesse surpreender lá depois de tudo que havia passado. Sim, Fabiana assentiu lentamente, absorvendo a informação. Parte dela deveria estar aterrorizada, mas outra parte, a parte exausta e ferida, simplesmente não tinha mais energia para ter medo. E eles vieram por minha causa? Não. Vieram com uma mensagem de outro alfa. Mas ele hesitou. Eles sabem que você está aqui, e isso pode se tornar um problema. Então eu vou embora. De manhã, você não está em condições. Eu não vou ficar aqui e colocar você e sua alcateia em perigo. Já sou um fardo suficiente para mim mesma. A amargura na voz dela atingiu Júnior como um soco. Ele se aproximou da cama, e Fabiana teve que erguer o olhar para encará-lo. Ele era intimidador de um jeito que a fazia sentir pequena, mas também estranhamente protegida. Você não é um fardo. Você nem me conhece. Não preciso conhecer para saber que você não merece ser tratada como um. As palavras pegaram Fabiana desprevenida. Ela piscou rapidamente, afastando as lágrimas que ameaçavam cair. Por que você se importa? Júnior não tinha resposta para isso. Ou talvez tivesse, mas não estava pronto para admitir nem para si mesmo. Descanse. Vamos resolver isso amanhã. Ele se virou para sair, mas a voz dela o deteve. Júnior. Era a primeira vez que ela dizia o nome dele, e soou estranhamente íntimo. Obrigada por me salvar. Ele olhou por cima do ombro, os olhos âmbar encontrando os dela por um breve momento carregado de algo indefinível. Durma, Fabiana. Quando a porta se fechou, ela deitou de lado, a mão sobre a barriga. O bebê chutou suavemente, como se soubesse que eles estavam, pelo menos por enquanto, seguros. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Fabiana acordou com vozes alteradas do lado de fora. Levantou-se com dificuldade e abriu a porta uma fresta, espiando o corredor. Júnior estava de pé na sala principal, cercado por pelo menos 10 membros da alcateia. Todos falavam ao mesmo tempo, a tensão palpável no ar. Você não pode abrigar uma humana aqui. Isso viola as leis antigas. Dante vai usar isso contra você. E se ela for uma espiã? Júnior ergueu a mão e o silêncio caiu como uma lâmina. Ela fica. Mas Alfa, eu disse que ela fica. Alguém tem algo contra minha decisão? Ninguém ousou falar. Fabiana sentiu o peito apertar. Ele estava defendendo-a contra sua própria alcateia. Por quê? Foi então que uma voz feminina cortou o silêncio. Uma mulher entrou pela porta principal, linda e letal, com cabelos ruivos e olhos verdes como esmeraldas. Então é verdade, disse ela, o olhar fixo em Júnior. Você trouxe uma humana para dentro da nossa casa, Elisa Navarro.
A voz de Júnior estava perigosamente calma. Escolha bem suas próximas palavras. Elisa se aproximou, a raiva evidente em cada passo. Você perdeu alguém por causa de humanos, esqueceu, e agora traz uma delas para dentro do nosso refúgio? Você está traindo tudo aquilo em que acreditávamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E foi quando Fabiana entendeu. Júnior não era apenas um alfa sombrio. Ele era um homem assombrado por um passado que ela ainda não conhecia. E ela acabara de se tornar o centro de uma guerra que nem imaginava existir. Fabiana recuou para dentro do quarto. O coração batia descompassado. Você perdeu alguém por causa de humanos. Que passado Júnior carregava? E por que a havia salvado? A porta se abriu. Júnior entrou. O rosto estava tenso. Você ouviu? Sim, ele se aproximou. Elisa perdeu o irmão há 5 anos. Caçadores humanos o mataram. Desde então, ela odeia qualquer humano. E você? Também perdeu alguém? Os olhos âmbar se escureceram. Perdi minha companheira. Há 8 anos. Ela era humana. Eu sinto muito. Foi há muito tempo. Mas a forma como ele disse deixava claro que a ferida ainda sangrava. Fabiana se levantou devagar, a mão instintivamente indo para a barriga. O bebê se mexeu e ela respirou fundo antes de falar. Eu vou embora. Não quero causar mais problemas para você ou para sua alcateia. Você não vai a lugar nenhum, Júnior. Não. Ele deu um passo à frente, a voz firme. Você está fraca, grávida e sozinha. Não vou deixar você voltar para uma vila que a julga, sem ninguém para proteger você e seu filho. Eu não preciso de proteção. Sobrevivi até agora sozinha e quase morreu no processo. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Ele respirou fundo, controlando-se. Fique, pelo menos até o bebê nascer. Depois disso, se ainda quiser ir embora, eu não vou impedir. Fabiana olhou para ele, para aquele homem enigmático que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Parte dela queria recusar, manter o orgulho intacto, mas outra parte, a parte que estava cansada de lutar sozinha, queria aceitar. Por que você está fazendo isso por mim? Júnior segurou o olhar dela e pela primeira vez deixou a guarda cair apenas um pouco. Porque eu sei o que é estar sozinho e ninguém merece passar por isso. As palavras tocaram algo profundo dentro de Fabiana. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela assegurou. Obrigada. Ele assentiu e se virou para sair, mas hesitou na porta. Descanse. Amanhã vou apresentá-la oficialmente à alcateia. Se vão ter que conviver com você aqui, precisam aprender a respeitar isso. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha, mas reconfortante. Júnior manteve sua palavra. Apresentou Fabiana à alcateia, deixando claro que desrespeito seria desafio à sua autoridade. A maioria aceitou em silêncio. Elisa manteve distância, mas o ódio em seus olhos era palpável. Renata se tornou uma presença constante, cuidando da saúde de Fabiana e do bebê. A curandeira era gentil, mas direta, e aos poucos, uma amizade começou a florescer entre elas. Você sabe que ele não tira os olhos de você, não sabe? Comentou Renata uma tarde, enquanto preparava chá de ervas. Fabiana sentiu o rosto esquentar. Ele só está sendo responsável. Foi ele quem me trouxe para cá. Querida, eu conheço Júnior há 15 anos. Ele não é do tipo que age por responsabilidade quando se trata de pessoas. Ele age por instinto, e o instinto dele está gritando por você. Isso é ridículo. Ele nem me conhece. Renata sorriu com sabedoria. Às vezes, a alma reconhece outra alma antes que a mente entenda. Fabiana não respondeu, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Naquela noite, ela não conseguia dormir. A lua cheia brilhava pela janela e o bebê estava particularmente agitado, chutando sem parar. Ela se levantou, colocou um chale sobre os ombros e saiu do quarto, caminhando pelo corredor silencioso. Foi quando o viu. Júnior estava do lado de fora, na varanda de madeira, observando a floresta. O luar banhava sua figura imponente, destacando os músculos definidos sob a camisa escura. Ele parecia perdido em pensamentos. Fabiana hesitou, mas algo a empurrou para frente. Abriu a porta e saiu. Ele se virou imediatamente, os sentidos aguçados. Você deveria estar dormindo. Não consigo.
O bebê está agitado. Júnior a observou por um momento, então fez um gesto discreto para que ela se aproximasse. Fabiana caminhou até ficar ao lado dele, apoiando-se na cerca de madeira. O silêncio entre eles era confortável, diferente de antes. É bonito aqui, disse ela, olhando para as árvores iluminadas pela lua. É meu refúgio, sempre foi. Você já pensou em sair daqui? Conhecer outros lugares? Já, mas meu dever é com a alcateia. Um alfa não pode simplesmente abandonar os seus. Fabiana olhou para ele, estudando o perfil forte, a mandíbula definida, os olhos que carregavam tantos segredos. Você se culpa por ela, não é? Pela sua companheira. Júnior ficou rígido. Ninguém ousava falar sobre isso. Eu deveria tê-la protegido melhor. O que aconteceu com ela? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Fabiana achou que ele não fosse responder. Mas então, sua voz cortou a noite. Caçadores. Eles a pegaram quando estava sozinha. Quando encontrei, já era tarde. Ele cerrou os punhos. Jurei naquele dia que nunca mais deixaria ninguém entrar, que nunca mais sentiria essa dor. E agora, Júnior a encarou, e o peso daquele olhar fez o coração de Fabiana disparar. Agora eu não sei mais nada. Ele se aproximou devagar, eliminando a distância entre eles. Fabiana podia sentir o calor irradiando dele, o cheiro de madeira e especiarias que parecia envolver-la completamente. Você me assusta, admitiu ela, a voz um sussurro. Eu sei, mas também me faz sentir segura, e eu não entendo como isso é possível. Júnior ergueu a mão, os dedos tocando levemente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo castanho dourado. O toque era gentil, contrastando com a força bruta que ele emanava. Você não deveria confiar em mim. Eu sei, mas ela confiava. De alguma forma inexplicável, ela confiava. Os olhos dele caíram para os lábios dela, e Fabiana sentiu o mundo desacelerar. Ele se inclinou, o rosto tão próximo que ela podia sentir a respiração dele misturando-se com a sua. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Júnior estava a milímetros de beijá-la quando um grito cortou a noite. Alfa! Alfa, Júnior! Eles se afastaram bruscamente. Marcos surgiu correndo, o rosto pálido, os olhos arregalados de pânico. O que aconteceu? A voz de Júnior saiu dura, autoritária. É Dante obscuro. Ele está vindo para cá, com toda a alcateia dele. O sangue de Fabiana gelou. E ele não está sozinho, continuou Marcos, a voz trêmula. Trouxe aliados, pelo menos 50 lobos. Júnior se virou para Fabiana, os olhos âmbar queimando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Eles vieram por você. O refúgio explodiu em movimento. Júnior gritou ordens enquanto membros da alcateia corriam, preparando-se para o confronto. Armas foram distribuídas, posições defensivas estabelecidas. Fabiana permaneceu paralisada na varanda. Seu coração martelava e o bebê chutava violentamente. Entre, agora. Ela obedeceu, mas ele a segurou pelo braço. Você vai para o porão. É o lugar mais seguro. Renata e 2 guardas vão ficar com você. Júnior, não discuta comigo. Não agora. Ele a conduziu rapidamente para dentro, descendo uma escada estreita que levava a um porão espaçoso e reforçado. Renata já estava lá, preparando suprimentos médicos com mãos firmes. Ela fica aqui. Ninguém entra ou sai até eu voltar, ordenou Júnior às 2 lobas que montavam guarda na entrada. Fabiana segurou o braço dele antes que se afastasse. Você vai ficar bem? A pergunta saiu carregada de uma preocupação que ela não conseguiu esconder. Júnior olhou para os dedos dela em seu braço, depois para o rosto dela. Vou fazer o que for preciso para proteger o que é meu. Ele não especificou se referia-se à alcateia ou a ela. Então se foi, subindo a escada com passos pesados. Júnior saiu do refúgio e encontrou sua alcateia reunida, 23 lobos leais. Marcos estava ao seu lado. Quantos são? 52. Dante trouxe lobos de 3 alcateias. Ele ofereceu algo em troca. O que fazemos? Júnior olhou para a floresta escura, sentindo o inimigo se aproximando como uma tempestade inevitável. Defendemos nosso território.
E se Dante quer conversa, vamos dar a ele essa chance. Mas nos nossos termos. Minutos depois, eles apareceram. Lobos emergindo das sombras como fantasmas, cercando o refúgio em um círculo apertado. No centro, Dante Obscuro avançava com a arrogância de quem sabia que tinha vantagem numérica. Ele era imponente, alto como Júnior, mas com uma crueldade gravada em cada traço. Cabelos loiros quase brancos caíam sobre os ombros, e os olhos eram de um azul gélido que não carregava nenhuma humanidade. Cicatrizes cruzavam seu pescoço e braços, troféus de batalhas vencidas. Júnior Ravari, a voz dele ecoou pela clareira. Faz tempo que não nos vemos cara a cara. Dante, o que você quer? Direto ao ponto. Sempre admirei isso em você. Dante sorriu, mas era um sorriso predatório. Ouvi rumores interessantes. Dizem que você está abrigando uma humana, grávida. Minhas escolhas não são da sua conta. Ah, mas são. Veja bem, você quebrou um acordo antigo. As leis ancestrais são claras. Nenhum humano pode viver dentro de território de Alcateia sem aprovação do Conselho dos Alfas. E você não pediu aprovação. Júnior cerrou os punhos. Essa lei é arcaica. Não se aplica mais. Se aplica enquanto o Conselho existir. E eu, como membro, tenho o dever de garantir que seja cumprida. Dante deu um passo à frente. Entregue a humana, voluntariamente, e eu vou embora sem derramar sangue. Não. A palavra caiu como uma sentença. Dante suspirou teatralmente. Então você escolhe guerra, por uma humana que nem é sua. Interessante. Ela está sob minha proteção. Isso a torna assunto meu. Proteção. Dante riu, um som sem humor. Ou será obsessão? Ouvi dizer que sua última companheira também era humana. E olha como terminou. A alcateia de Júnior rosnou em uníssono, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Sua voz saiu baixa, perigosa. Cuidado com suas próximas palavras, Dante. Ou o quê? Você vai me desafiar? Com metade dos meus números? Dante abriu os braços. Seja razoável. Entregue a mulher. O que ela significa para você, afinal? É apenas uma humana perdida que você encontrou na floresta. Júnior não respondeu, mas algo em seu silêncio fez Dante estreitar os olhos. A menos que um sorriso cruel se formou nos lábios dele. A menos que ela signifique mais do que você admite. Foi então que tudo desmoronou. Elisa Navarro saiu das sombras ao lado de Dante. A alcateia de Júnior congelou. Marcos deu um passo à frente, incrédulo. Elisa, ela manteve o olhar frio, evitando os olhos de Júnior. Desculpe, Alfa, mas você nos falhou. Trouxe uma humana para dentro de nossa casa. Ignorando nossos sentimentos, nossas perdas, você se tornou fraco. A traição cortou mais fundo do que qualquer garra. Foi você. A voz de Júnior saiu controlada, mortal. Você contou a Dante sobre Fabiana. Fiz o que era necessário para proteger a alcateia. Algo que você claramente não consegue mais fazer. Dante bateu palmas lentamente. Drama familiar. Adoro. Mas vamos encerrar isso. Júnior, última chance. A humana ou guerra? No porão, Fabiana ouvia os gritos abafados lá de cima. Renata segurava sua mão, tentando acalmá-la. Vai ficar tudo bem. Júnior é forte. Eles são muitos, ouvi Marcos dizer. 50 contra 20. Números não significam nada quando se luta pelo que ama. Fabiana olhou para a curandeira. Ele não me ama. Mal me conhece. Renata sorriu tristemente. Às vezes, o coração sabe antes da mente aceitar. Um estrondo violento sacudiu o refúgio. Gritos, rosnados, o som inconfundível de batalha. Fabiana se levantou, o pânico tomando conta. Eu preciso sair daqui. Preciso ver o que está acontecendo. Não! Júnior ordenou que você ficasse. E se ele morrer por minha causa? As lágrimas finalmente caíram. Eu não posso deixar isso acontecer antes que Renata pudesse deter. Lá, Fabiana correu para a escada. As guardas tentaram bloqueá-la, mas ela as empurrou com força surpreendente, a adrenalina dando-lhe coragem que não sabia possuir. Subiu correndo e abriu a porta. O que viu a fez congelar. Sangue, corpos, lobos lutando em forma humana e animal. Garras rasgando, dentes afiados brilhando sob a lua. E no centro de tudo, Júnior lutando contra 3 lobos ao mesmo tempo, seu corpo coberto de ferimentos, mas ainda de pé,
ainda lutando. Dante observava de longe, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Foi quando ele a viu. Os olhos azuis gelados de Dante encontraram os de Fabiana e o sorriso se alargou. Então, é você. A razão pela qual o poderoso Júnior Havari está disposto a morrer. Júnior se virou e o horror tomou conta de seu rosto ao vê-la ali, exposta, vulnerável. Fabiana, volta, mas era tarde demais. 2 lobos da alcateia de Dante se separaram da luta e avançaram em direção a ela, rápidos como relâmpagos. Fabiana tentou correr, mas seus pés tropeçaram. Ela caiu e os lobos saltaram. Júnior se moveu mais rápido do que a visão humana podia acompanhar. Ele cruzou a distância em 1 segundo, transformando-se parcialmente. Suas garras se estenderam, os olhos brilharam dourados, e ele interceptou os 2 lobos no meio do salto. O impacto foi brutal. Os 3 corpos colidiram e rolaram pelo chão em um emaranhado de garras e presas. Júnior rugiu, um som que fez a própria terra tremer, e arrancou um dos lobos para longe, jogando-o contra uma árvore com força suficiente para partir madeira. O segundo lobo tentou atacá-lo pelas costas, mas Marcos surgiu como um raio, interceptando e travando uma luta feroz. Júnior se levantou, coberto de sangue, os olhos fixos em Fabiana. Vai para o porão, agora. Dessa vez, ela obedeceu. Renata a alcançou e a puxou de volta, descendo a escada. As mãos da curandeira tremiam enquanto verificava se Fabiana estava ferida. Você é louca? Podia ter morrido. Eu sei. Fabiana estava tremendo, mas eu precisava ver se ele estava bem e quase causou a morte dele no processo. Júnior se expôs para salvá-la. A culpa esmagou Fabiana. Renata tinha razão. Ela havia colocado todos em perigo. Lá fora, a batalha se intensificou. Júnior lutava como um demônio, mas os números estavam contra ele. Para cada lobo que derrubava, 2 mais apareciam. Sua alcateia lutava bravamente, mas estavam sendo empurrados para trás, perdendo terreno. Dante observava tudo com satisfação. Você vê, Júnior? Isso é o que acontece quando um alfa deixa sentimentos nublarem seu julgamento. Você está perdendo e vai morrer por uma humana que nem sequer é sua companheira. Júnior cuspiu sangue, respirando pesadamente. Ainda não terminei. Não, olhe ao seu redor. Metade da sua alcateia está no chão. Você está sangrando, e eu ainda tenho 30 lobos frescos esperando minha ordem. Era verdade. Júnior podia sentir seu corpo chegando ao limite. Ferimentos profundos rasgavam sua pele, os músculos gritavam de exaustão, mas ele não cairia. Não enquanto Fabiana estivesse aqui. Dante deu um passo à frente, a voz ecoando pela clareira. Última oferta, Júnior. Entregue a humana e encerro isso. Sua alcateia vive. Você mantém seu título de alfa. Todos seguem suas vidas. E ela será julgada pelo conselho, como manda a lei. Mentiroso. Júnior limpou o sangue da boca. Você não quer julgamento. Quer usar Alá como isca para me destruir. Dante sorriu. Você me conhece bem. Foi então que aconteceu. Um uivo cortou a noite. Diferente. Vindo de outra direção. Todos congelaram. Através das árvores, uma nova alcateia surgiu. 20 lobos, talvez mais, avançando em formação organizada. Na frente, um homem de cabelos grisalhos e postura imponente. Olhos verde escuros que carregavam autoridade absoluta. Cesar Montenegro Júnior sussurrou surpreso. Cesar Montenegro era uma lenda. O alfa mais antigo do território norte, respeitado por todas as alcateias. Neutro em conflitos, mas temido quando escolhia se envolver. Ele parou entre os 2 grupos, o olhar avaliando a situação. Dante obscuro, Júnior Havari, isso termina agora. Dante estreitou os olhos. Isso não é assunto seu, Montenegro. Torna-se meu assunto quando você invade território alheio com 50 lobos e quebra os acordos de paz. Cesar se virou para Júnior. E você, jovem alfa, abriga uma humana sem notificar o conselho. Ambos violaram leis. A humana está sob minha proteção, disse Júnior, firme apesar dos ferimentos. Proteção que você não tem autoridade para oferecer sem aprovação. Cesar suspirou. Mas Dante, você não tem autoridade para invadir e exigir.
O conselho decide, não você. O conselho vai levar semanas para se reunir. Então, esperaremos semanas. A voz de César não admitia contestação. Júnior, a humana permanece sob sua custódia até a reunião. Dante, você e seus aliados saem deste território agora, ou enfrentam minha alcateia também. Dante cerrou os punhos, a raiva evidente, mas até ele não era louco o suficiente para desafiar Montenegro. Isso não acabou. Nunca acaba, respondeu César calmamente. Mas hoje, sim. Dante fez um gesto brusco, e seus lobos começaram a recuar. Elisa hesitou, lançando um último olhar para a alcateia que traíra, antes de seguir Dante para a escuridão. Quando o silêncio finalmente caiu, César se aproximou de Júnior. Você é um tolo. Sabe disso, não sabe? Provavelmente. Essa humana, ela vale todo esse sangue derramado? Júnior olhou para o refúgio, onde sabia que Fabiana estava escondida. Vale. César estudou o rosto do alfa mais jovem e viu algo que não esperava. Determinação. Mas também algo mais profundo. Então prepare-se. O conselho não será misericordioso. Eles vão querer respostas. E dependendo dessas respostas, você pode perder tudo. Eu sei. César assentiu e se afastou, sua alcateia seguindo-o de volta para a floresta. Marcos se aproximou de Júnior mancando. Você está bem? Vou sobreviver. E os outros? 3 feridos graves. Nenhuma morte. Júnior fechou os olhos, aliviado. Leve-os para Renata. Eu vou. Ele cambaleou, o corpo finalmente cedendo à exaustão e aos ferimentos. Marcos o segurou antes que caísse. Você também precisa de Renata. No porão, Fabiana ouviu os passos descendo a escada. Esperava ver Renata ou as guardas. Em vez disso, Marcos apareceu carregando Júnior nos ombros. O coração dela parou. O que aconteceu? Ele está vivo, mas precisa de cuidados. Marcos o deitou em um colchão improvisado. Renata está cuidando dos outros. Você vai precisar ajudar. Eu? Mas eu não sei. Aprenda rápido. Marcos saiu, deixando-a sozinha com Júnior. Fabiana se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo, enquanto via os ferimentos profundos. Sangue encharcava sua camisa rasgada, e arranhões cortavam seu rosto e braços. Ele havia lutado por ela, quase morrera por ela. Com cuidado, ela começou a limpar os ferimentos com água e panos limpos que encontrou. Suas mãos trabalhavam com uma delicadeza que contrastava com o pânico em seu peito. Júnior gemeu, os olhos se abrindo lentamente. Você está bem? Lágrimas escorreram pelo rosto de Fabiana. Eu é que deveria perguntar isso. Está bem? Estou, graças a você. Ele tentou sorrir, mas a dor o impediu. Bom, por que você fez isso? Por que arriscou tudo por mim? Júnior segurou a mão dela, o toque fraco, mas firme. Porque você não é apenas uma humana qualquer. Não para mim. Antes que Fabiana pudesse responder, uma voz gritou do lado de fora. Júnior, eles voltaram. Não era Dante, era pior. O conselho dos alfas havia chegado e vinham armados. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. 5 alfas desceram de veículos negros. César Montenegro estava entre eles. Ao seu lado, Morgana Villar, de cabelos prateados e olhos violeta. Os outros 3 eram alfas de territórios distantes. Júnior tentou se levantar, mas o corpo protestou. Você não pode ir assim. Está ferido demais. Não tenho escolha. Marcos entrou correndo. Alfa, eles exigem sua presença. E querem ver a humana também. O sangue de Fabiana gelou. Não, ela fica aqui, disse Júnior, categórico. Júnior, são 5 alfas do conselho. Não podemos recusar. Eu disse que ela fica. Fabiana colocou a mão sobre a dele, sentindo-o tremer de dor e raiva. Eu vou. Se é sobre mim, eu preciso estar lá. Fabiana, você já fez demais. Já sangrou demais. Deixe-me enfrentar isso.
Os olhos âmbar de Júnior buscaram os dela, e naquele momento, Fabiana viu medo. Não medo da morte ou da batalha, medo de perdê-la. Fique ao meu lado, não se afaste nem por um segundo. Ela assentiu. Juntos, subiram a escada. Júnior mancava, mas mantinha a postura ereta, recusando-se a mostrar fraqueza. Fabiana caminhava ao lado dele, a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer, nervosamente. Do lado de fora, os 5 alfas esperavam. O resto da alcateia estava reunido, tenso. Morgana Vilar deu um passo à frente. Então é você, a humana que causou esse tumulto. Eu não pedi para ser encontrada, não pedi para ser salva, mas fui. Gratidão não muda que você viola leis antigas. Ela não está residindo, está sob proteção temporária. Cesar Montenegro cruzou os braços. Você deveria ter nos notificado. É protocolo. Não havia tempo. Ela estava morrendo. Então deveria tê-la levado a um hospital humano, disse Morgana friamente, e condená-la ao julgamento de uma vila que a rejeita. Ela está grávida e sozinha. Nenhum hospital a trataria com dignidade. Isso não é problema nosso. A voz de Fabiana cortou o ar. Então qual é o problema de vocês? Por que 5 alfas poderosos se importam tanto com uma humana insignificante? O silêncio que se seguiu foi tenso. Foi César quem respondeu, a voz cuidadosa. Porque Dante Obscuro alega que você é mais do que aparenta. Ele diz ter informações de que você carrega algo especial. Fabiana franziu a testa. Especial? Eu sou uma professora. Fabiana franziu, não tenho nada de especial. Morgana se aproximou, farejando o ar. Seu cheiro tem algo diferente, algo que não deveria estar em humana comum. Júnior se posicionou entre elas. Chega, não tem nada de especial além de ser uma mulher inocente. Proteção que você oferece de forma muito apaixonada, observou Morgana com um sorriso cruel. Diga-me, Júnior, essa humana é sua companheira? Não. Então por que lutar por ela como se fosse? A pergunta ficou suspensa no ar. Júnior não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não estava pronto para admitir. Foi quando outro alfa deu um passo à frente. Lorenzo Ribas, um homem de meia idade com cicatrizes profundas e olhos castanhos penetrantes. Deixem-me esclarecer a situação. Dante Obscuro entrou em contato com o conselho, alegando que Júnior Ravari está escondendo uma humana de linhagem amaldiçoada. Uma descendente de caçadores que exterminaram alcateias inteiras há 100 anos. Fabiana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Isso é loucura! Eu não sei nada sobre caçadores ou linhagens. Você conhece sua família? Sua ancestralidade? Perguntou Lorenzo. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Meu pai nunca falou sobre nossos antepassados. Conveniente. Não é conveniente. É a verdade. Júnior rosnou baixo, o som reverberando ameaçador. Vocês vieram até aqui baseados em rumores de Dante? Ele está mentindo para causar discórdia? Talvez, admitiu César. Mas precisamos ter certeza. Se ela realmente carrega sangue de caçadores, representa uma ameaça. Ela não é ameaça nenhuma. Olhem para ela. Está grávida, fragilizada, sozinha. Morgana inclinou a cabeça. Exatamente por isso que precisamos investigar o bebê. O mundo de Fabiana parou. O bebê. Se você carrega linhagem de caçadores, a criança pode herdar. Precisamos saber o que ela é antes de nascer. Vocês não vão tocar nela. Fabiana gritou, protegendo a barriga com as mãos. Não vão tocar no meu filho! Júnior se colocou completamente na frente dela, os olhos brilhando perigosamente. Ninguém toca nela ou no bebê. Se querem passar por ela, terão que me matar primeiro. Marcos e o resto da alcateia se aproximaram, formando uma barreira ao redor de Júnior e Fabiana. Cesar suspirou pesadamente. Júnior, não seja tolo. Somos 5 alfas. Sua alcateia está ferida. Você está ferido. Não vença essa batalha. Talvez não, mas vou morrer tentando. A tensão era palpável. Todos esperavam pelo primeiro movimento, pelo primeiro ataque. Foi quando Renata surgiu correndo do refúgio, os olhos arregalados. Parem! Todos vocês, parem!
Ela segurava um livro, antigo, as páginas amareladas pelo tempo. Eu sei o que ela é, e vocês estão todos errados. Morgana se virou para a curandeira. Explique-se. Renata se aproximou de Fabiana, abrindo o livro em uma página específica. Havia desenhos antigos, símbolos estranhos e um texto em língua arcaica. Fabiana não é descendente de caçadores. Ela é descendente de protetores. Guardiões ancestrais que viviam em harmonia com os lobos, protegendo-os de verdadeiros inimigos. Isso é um mito, disse Lorenzo. É história. História que foi apagada e distorcida. Renata apontou para um símbolo no livro. Depois ergueu a manga de Fabiana, revelando uma pequena marca de nascença no pulso, idêntica ao símbolo. Os alfas se aproximaram, estudando a marca. Se isso for verdade, disse César lentamente, então o bebê não é uma ameaça, é uma bênção. O bebê? Fabiana estava perdida. Renata sorriu gentilmente. Crianças nascidas de guardiões carregam uma proteção natural. Crescem fortes, saudáveis e trazem sorte para aqueles ao seu redor. É por isso que você sobreviveu até agora, mesmo sozinha e fragilizada. A criança está protegendo você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Fabiana. Júnior segurou a mão dela, apertando suavemente. Morgana, no entanto, não parecia convencida. Mesmo que isso seja verdade, Dante não vai desistir. Ele quer poder e vai usar qualquer desculpa para tirá-lo do caminho, Júnior. Deixe ele tentar. Ele tentará, e da próxima vez não será só com 50 lobos. Morgana se virou para os outros alfas. O conselho decide. Júnior Ravari mantém a custódia da humana até o nascimento da criança. Após isso, reavaliamos. Cesar assentiu. Acordado. Mas, Júnior, se Dante atacar novamente e você não conseguir protegê-la, o conselho intervirá e as consequências serão severas. Os alfas partiram, deixando um silêncio pesado para trás. Fabiana desabou nos braços de Júnior, soluçando. Está tudo bem, você está segura. Mas quando ela ergueu o olhar para ele, viu a verdade em seus olhos. Nada estava bem, porque Dante Obscuro não descansaria até destruí-los, e o tempo estava se esgotando. 6 semanas se passaram desde a visita do conselho. Fabiana começou a se sentir parte daquela família de lobos. Sua barriga cresceu consideravelmente. O bebê, agora com 8 meses e meio, faltavam apenas 3 semanas para completar os 9 meses. Júnior estava sempre por perto, não de forma óbvia, mas ela o percebia. A conexão entre eles crescia, uma ligação inexplicável. Naquela manhã, Fabiana estava no jardim de ervas, ajudando a colher camomila. O sol estava morno. Foi quando viu um carro desconhecido parado na entrada da floresta. Dele desceu Gabriel Duval, seu amigo de infância, o médico que sempre a protegera. Gabriel? Fabiana correu até ele. Fabiana, graças a Deus, procurei por você por semanas. Como me encontrou? Segui rastros, perguntei, até ouvir rumores sobre uma alcateia que abrigava uma humana grávida. Ele segurou os ombros dela. Você está bem? Estamos bem, melhor do que nunca. Júnior surgiu das sombras, os olhos fixos em Gabriel. Quem é você? Gabriel se virou. Gabriel Duval, amigo de Fabiana. E você, Júnior Ravari, alfa desta alcateia. A tensão era palpável. Fabiana se colocou entre eles. Gabriel, Júnior me salvou, cuidou de mim. Entendo. Gabriel não pareceu convencido. Você está sendo mantida aqui? Não. Eu escolhi ficar. Você não pertence a esse mundo. Isso é perigoso. Voltar para onde? Para a vila que me julgou? Voltar para mim? Gabriel segurou a mão dela. Deixe-me proteger você e seu filho. Júnior rosnou baixo. Gabriel se virou. Você tem algo a dizer, Alfa? Ela não vai a lugar nenhum. Isso não é decisão sua. É quando. Ela está sob minha proteção. Fabiana ergueu as mãos. Parem! Eu não sou propriedade de ninguém. Mas Marcos apareceu correndo, o rosto pálido. Júnior, problema. Dante está na fronteira sul, com 80 lobos. Como conseguiu tantos? Não sei, mas estão armados. Exigem que você entregue Fabiana ou enfrentará guerra total. Gabriel se virou para Fabiana. Você vê? Perigoso. Vamos embora. Agora. Ela não vai. Júnior dava ordens para a alcateia.
Você é louco. São 80 lobos. Você tem o quê? 23 no máximo. Ela vai morrer aqui. Júnior parou, virando-se lentamente para Gabriel. Quando falou, sua voz era mortal. Enquanto eu estiver respirando, ninguém toca nela. Foi quando aconteceu. Um dos membros da alcateia, Rodrigo Farias, um lobo jovem de olhos nervosos, deu um passo à frente. Alfa, talvez devêssemos considerar. São muitos. Nós não vamos sobreviver a isso. Júnior o encarou. Você está sugerindo que eu a entregue? Estou sugerindo que pensemos na alcateia, nas famílias, nas crianças que vivem aqui. Vale a pena todos morrerem por uma humana? O silêncio que se seguiu foi devastador. Fabiana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Rodrigo tinha razão. Quantas vidas seriam perdidas por causa dela? Júnior, disse ela, a voz trêmula. Talvez ele esteja certo. Não, ouça-me. Eu não posso deixar sua alcateia morrer por mim. Não posso carregar esse peso. Você não vai carregar nada porque não vai a lugar nenhum. Júnior, Fabiana gritou, lágrimas escorrendo. Olhe para mim. Eu estou grávida de 8 meses. Não posso lutar. Não posso me defender. Eu sou um fardo. Ele cruzou a distância entre eles em 2 passos, segurando o rosto dela entre as mãos. Você nunca foi um fardo. Você é. Ele parou, lutando com as palavras. Você é a razão pela qual eu lembro o que é viver. Não apenas sobreviver, viver. Os olhos dela se encheram de mais lágrimas. Mas eles vão morrer. Então morreremos lutando, juntos. Foi quando o grito cortou o ar. Um dos vigias na torre de observação gritou, apontando para o sul. Eles estão vindo. Dante está atacando. Júnior se virou para Marcos. Leve Fabiana para o porão. Agora. Não, eu não vou me esconder enquanto vocês morrem. Você vai. Pela primeira vez, Júnior gritou com ela. Você e esse bebê são tudo o que importa agora. Marcos, leve-a. Marcos tentou pegá-la, mas Gabriel se adiantou. Eu levo. Confia em mim, Alfa. Vou protegê-la com minha vida. Júnior hesitou, mas não havia tempo. Assentiu. Gabriel pegou Fabiana pela mão e começou a correr em direção ao refúgio. Ela olhou para trás, vendo Júnior se transformar parcialmente, preparando-se para a batalha. Júnior! Ele olhou para ela uma última vez, os olhos âmbar queimando com algo que parecia amor. Sobreviva, para mim. E então, a guerra começou. 80 lobos invadiram o território como uma tsunami de garras e presas. A alcateia de Júnior lutou bravamente, mas estavam sendo massacrados. Sangue cobria o chão, gritos enchiam o ar. Gabriel puxou Fabiana para dentro do refúgio, descendo a escada do porão. Mas quando chegaram ao fundo, ele não a soltou. Gabriel, você pode me soltar agora. Ele não soltou. Gabriel, quando ele se virou para encará-la, havia algo diferente em seus olhos. Algo frio. Desculpe, Fabiana, mas eu fiz o que era necessário. O coração dela parou. O que você fez? Eu fiz um acordo com Dante Obscuro. Ele me prometeu que se eu te entregasse, ele pouparia a vila, pouparia as pessoas que eu conheço. Tudo o que eu precisava fazer era te trazer até ele. Fabiana recuou, horrorizada. Você traiu, Júnior. Traiu a alcateia. Eu te salvei. Você não vê? Júnior ia deixar você morrer aqui. Eu te tirei antes que fosse tarde demais. Você mentiu. Tudo o que disse, sua amizade, tudo era mentira. Gabriel segurou o braço dela com força. Eu sempre amei você, Fabiana, desde crianças, e eu não vou deixar você jogar sua vida fora por um monstro. Ele a arrastou para cima, ignorando seus gritos e tentativas de resistir. Do lado de fora, Dante esperava, sorrindo triunfante. Gabriel Duval, um prazer fazer negócios com você. Gabriel empurrou Fabiana para frente. Ela caiu de joelhos, a barriga pesada dificultando qualquer movimento. Aqui está. Como prometido, agora cumpra sua parte. Deixe a vila em paz. Dante riu. Claro, a vila estará segura. Quanto a você, ele fez um gesto e 2 lobos agarraram Gabriel. Obrigado pelo serviço. Espere, nós tínhamos um acordo e eu cumpri. A vila está a salvo. Você, no entanto, é uma testemunha e eu não deixo testemunhas vivas. Os lobos arrastaram Gabriel gritando para a floresta. Dante se virou para Fabiana, ajoelhando-se na frente dela. Finalmente, a pequena guardiã. Ele acariciou o rosto dela e Fabiana sentiu náusea. Seu bebê vai ser muito útil para mim. Não toque nele. Oh, eu não vou tocar.
Ainda. Primeiro vamos esperar o nascimento, e então, bem, veremos. Ele fez um sinal, e Fabiana foi levantada e arrastada. A última coisa que viu foi Júnior, coberto de sangue, caindo de joelhos no meio da batalha. Seus olhos se encontraram por um segundo, e então tudo escureceu. Júnior acordou no meio de corpos. Sua alcateia estava ferida, mas viva. Marcos estava ao lado, pressionando um ferimento no abdômen. Quantos perdemos? Nenhuma morte, mas todos feridos. Marcos tossiu, e Fabiana, capturada. Ele se levantou, ignorando a dor. Os olhos âmbar brilharam. Onde Dante a levou? Para o território dele, a fortaleza no Vale Sombrio. Quantos temos em condições de lutar? Júnior, você não pode estar falando sério. Não, temos chance contra 80 lobos. Então eu vou sozinho. Você vai morrer. Melhor morrer lutando. Júnior começou a caminhar. Espere. 20 minutos depois, Cesar Montenegro chegou com sua alcateia. Atrás dele, mais 3 alfas, cada um com seus lobos. No total, 60 guerreiros. Por que vocês? Cesar se aproximou. Porque Dante cruzou a linha, atacou o território protegido, sequestrou uma guardiã e desrespeitou todas as leis. Ele colocou a mão no ombro de Júnior, e porque um alfa que luta pelo que ama merece apoio. Morgana Vilar apareceu ao lado. Dante sempre foi ambicioso. Isso termina hoje. Júnior sentiu esperança. Obrigado. Não agradeça ainda. Vamos resgatar sua companheira primeiro. A jornada até o Vale Sombrio levou 2 horas. A fortaleza era de pedra antiga, cercada por penhascos. Uma única entrada vigiada. César organizou a estratégia. 3 grupos atacariam simultaneamente. Júnior lideraria pela frente, direto para Fabiana. Ela está no porão central, disse Renata. Mas há algo errado. O coração dela está acelerado. O bebê o quê? Está chegando. Trabalho de parto. O mundo de Júnior parou. Quanto tempo temos? Horas. Talvez menos. Júnior rugiu, e o som ecoou pelo vale. Então atacou. A batalha foi brutal e rápida. As alcateias aliadas esmagaram as defesas de Dante. Júnior atravessou a fortaleza como uma tempestade, derrubando qualquer um em seu caminho. Fabiana encontrou o porão e desceu. Dentro, amarrada, estava ela, pálida, respirando ofegante. Em trabalho de parto, Fabiana. Ele cortou as cordas e a pegou nos braços. Ela estava tremendo, as lágrimas misturando-se com o suor. Júnior, o bebê, está vindo. Eu sei, vou te tirar daqui. Não há tempo, disse uma voz atrás dele. Júnior se virou, e lá estava Dante, bloqueando a saída, ferido, sangrando, mas ainda perigoso. Você perdeu, Dante. Sua alcateia foi derrotada. O conselho está lá em cima, esperando para te julgar. Talvez, mas se eu vou cair, levo você comigo. Dante avançou, transformando-se completamente em um lobo enorme de pelos brancos e olhos vermelhos. Júnior colocou Fabiana cuidadosamente no chão e se virou para enfrentar seu inimigo. A luta foi feroz. Dante era forte, rápido e desesperado, mas Júnior lutava por algo maior que poder ou território. Lutava por amor. Com um rugido final, Júnior cravou as garras no peito de Dante, derrubando-o. O lobo branco caiu, derrotado, a respiração falhando. Acabou, disse Júnior. Dante riu fracamente, sangue escorrendo da boca. Você acha que isso muda alguma coisa? Ela ainda é humana. Você ainda é lobo. Nunca vai funcionar. Você está errado. Já está funcionando. Dante fechou os olhos pela última vez. Júnior correu de volta para Fabiana. Ela estava ofegante, as contrações vindo em ondas. Júnior, não consigo fazer isso sozinha. Você não está sozinha, nunca esteve. Ele a pegou nos braços e subiu a escada correndo. Lá fora, Renata já estava esperando, tendo preparado um espaço improvisado para o parto. As próximas horas foram as mais longas da vida de Júnior. Ele segurou a mão de Fabiana enquanto ela lutava para trazer seu filho ao mundo. Cada grito dela rasgava seu coração, mas ele permaneceu firme, sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue. Você é forte, mais forte do que qualquer um que já conheci. E finalmente, quando o sol começou a nascer sobre o horizonte, um choro ecoou pelo vale. Um bebê, saudável, forte, perfeito.
Renata colocou o recém-nascido nos braços de Fabiana, que chorou de alívio e alegria. É um menino, disse a curandeira, sorrindo. Fabiana olhou para o filho, depois para Júnior. Os olhos dela brilhavam com lágrimas. Ele tem seus olhos dourados. Júnior congelou, mas isso é impossível. Ele não é. A linhagem de guardiã, explicou Renata suavemente. Bebês de guardiãs se conectam com aqueles que as protegem. O bebê escolheu você como pai, não pelo sangue, mas pelo coração. Júnior olhou para o pequeno ser nos braços de Fabiana e sentiu algo quebrar dentro dele. Todas as paredes, toda a frieza, toda a dor do passado desmoronaram. Ele ajoelhou-se ao lado deles, tocando delicadamente a mão minúscula do bebê. Posso segurá-lo? Fabiana sorriu através das lágrimas e colocou o bebê nos braços dele. Júnior olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito e, pela primeira vez em 8 anos, permitiu-se sentir felicidade completa. Bem-vindo ao mundo, pequeno guardião. 3 meses depois, a vida havia se transformado completamente. Fabiana e o bebê, que recebeu o nome de Theo, viviam no refúgio junto com a alcateia. Ela não era mais vista como intrusa, mas como família, como a companheira do Alfa. Júnior havia mudado. O homem sombrio e fechado agora sorria. Não sempre, mas o suficiente para que todos notassem. Numa tarde tranquila, Fabiana estava sentada na varanda segurando Theo, quando Júnior se aproximou e sentou ao lado dela. "Em que você está pensando?" ele perguntou. "Em como tudo mudou. Há cerca de 5 meses, eu estava sozinha, abandonada, sem esperança. E agora, ela olhou para ele. Agora, tenho uma família, tenho você." Júnior segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "E eu tenho vocês, algo que nunca pensei que teria novamente. Você tem medo? Do quê? De perder isso, de perder nós." Júnior ficou em silêncio por um momento. "Todo dia. Mas aprendi algo importante. O medo não pode me impedir de viver, de amar, porque uma vida sem amor não vale a pena ser vivida." Fabiana se inclinou e beijou-o suavemente. Foi um beijo de promessa, de futuro, de esperança. Quando se separaram, Theo abriu os olhos dourados e sorriu. E naquele momento, sob o céu azul e o sol quente, Júnior Ravari, o alfa sombrio que havia perdido tudo, finalmente encontrou sua redenção, não no poder, não na vingança, mas no amor de uma humana corajosa e no sorriso de uma criança que escolheu chamá-lo de pai. Porque às vezes a maior força não está em lutar sozinho, mas em permitir que outros lutem ao seu lado. E às vezes o destino não é sobre encontrar quem você procura, mas sobre ser encontrado por quem você precisa. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.